O Ministério da Cultura e o Instituto Ricardo Brenan apresentam a ação formativa de contrapartida social do projeto Panorama, de Portos a Capitais no Brasil Setentrional, PRONAC 178.612, Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, PRONAC 178.612. A mostra tem o patrocínio do Itamaraty e do Grupo Parve. A organização e produção do projeto é da Expomos, a realização do Instituto Ricardo Brenan, Ministério da Cultura, Governo Federal. Então, pessoal, vocês já visitaram a exposição, né? Vocês lembram do que viram lá, das telas, tudo que os educadores falaram para vocês? Tudo certo, né? Então, eu vou comentar um pouquinho mais sobre o contexto histórico daquelas obras para a gente ter um entendimento ainda melhor, né? Revisitar aquilo que vocês já viram e dar uma contextualizada, certo? Pode passar, por favor, o slide? Então, vocês lembram que o título da exposição era Panorama, né? E se alguém leu lá o texto de introdução, viu, né, que panorama é uma palavra grega que significa visão do todo e que ela foi usada pela primeira vez em arte pelo escocês Robert Barker, que era um artista que ele pintou as paredes internas de um prédio chamado Rotunda, né, que é o estilo de prédio, é um prédio em forma cilíndrica. Ele pintou todas as paredes internas do prédio com a vista panorâmica da cidade de Edimburgo, que era onde ele vivia, né? E aí, quem entrasse naquele prédio poderia ter a sensação de justamente estar vendo lá a cidade, né? O seu litoral, com os navios e a cidade ao fundo. Aqui a gente tem um desenho que representa esse prédio, né? Como é que ele teria ficado. É como se ele tivesse sido aqui cortado ao meio e aberto para mostrar os dois lados, né? A gente vê ali as pessoas bem pequenininhas entrando no prédio, para a gente ter uma noção do tamanho, né? Iam subindo aquela escada e iam vendo diferentes partes dessa paisagem, né? Então, só que esses panoramas que a gente viu lá na exposição, eles foram quase todos pintados no Brasil durante o século XIX. E aí vou dar uma contextualizada rápida de como estava o Brasil nessa época, né? 200 anos atrás. Vocês sabem, né, que o Brasil era colônia de Portugal, né? Então, durante 300 anos, praticamente toda a produção realizada aqui no solo do que hoje é o Brasil era destinada a enriquecer Portugal. Só que, no início do século XIX, Napoleão Bonaparte estava se expandindo lá pela Europa, né, conquistando vários territórios vizinhos e com medo de acabar sendo aprisionada, né, talvez executada por Napoleão Bonaparte, a família real portuguesa foge para o Brasil, então, que era sua colônia mais próspera, né? E para isso ela conta com a escolta da Marinha Inglesa, que era a marinha mais forte na época. Então, no ano de 1808, a família real portuguesa chega ao Brasil. Inicialmente eles passam por Salvador, e aí tem esse quadro aqui do Cândido Portinari, né, que representando a chegada da família real portuguesa na cidade de Salvador. E depois eles encaminham para o Rio de Janeiro, que já era a capital do Império, digamos, do Brasil, né, da colônia. O Império passa a ser depois da independência, né? E quando eles chegam lá, como veio a família real e toda a sua corte, havia uma série de instituições que não existiam no Brasil, mas que eles consideravam importantes de desenvolver a partir de então. Porque se a sede do governo do Império Português estava aqui, então eles precisavam ter aqui jardim botânico, banco, gráficas. E aí uma outra instituição que é muito importante, né, para a sede do governo imperial é uma escola de artes, né? Então, em 1816 é fundada a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Em 1822, vocês conhecem a história, independência do Brasil, Dom Pedro I, né? A família real já tinha voltado para lá, Dom Pedro declara o Brasil independente de Portugal, então deixa de fazer parte, né, do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e passa a ser independente. Então, rompe esse laço colonial que, anteriormente, já quando chegou a família real, ele já havia sido modificado, porque, por conta da ajuda da Marinha Inglesa, Portugal acaba abrindo os portos do Brasil para as nações amigas, né? Então, se antes os navios portugueses tinham a exclusividade de comercializar
no litoral brasileiro. A partir de 1808, outras nações podem fazer parte desse negócio, né, desse comércio. Então, em 1824, a Escola Real de Ciências e Artes se transforma na Academia Imperial de Belas Artes, que visava justamente formar artistas, né? Até então, os artistas que tinham aqui pelo Brasil, ou eles eram formados no exterior, mas eles não tinham, os que eram formados aqui, eles não tinham uma formação formal, digamos assim, né? Eles não tinham uma escola de arte aqui no Brasil ainda. Então, a partir de 1824, começa a ter uma escola para formar pintores, escultores, dramaturgos, etc., aqui no Brasil. E aí a gente chega nessa palavra que eu considero um pouco estranha, do título da exposição, que é setentrional. Alguém aqui conhece essa palavra, sabe o que significa? O que é? Muito bom, setentrional é justamente uma... Isso. Setentrional é um termo que é usado para se referir à região norte de algum lugar, né? Se a região sul seria meridional, que é outra palavra também que a gente escuta. Pelo menos eu costumo ouvir mais meridional do que setentrional na minha vida. Talvez porque eu venho do sul do Brasil, então lá a gente falava mais meridional, né? E aí a gente tem essa representação cartográfica, que é um mapa da parte setentrional do Brasil. Ela é feita por um francês ali, o Rigobert Boni, que era um cartógrafo do final do século XVIII, e que ele representou assim justamente essa metade norte do que era o Brasil, né? Lembrando que naquela época ainda o Brasil não tinha se expandido totalmente para essa porção que hoje é o interior, né? O centro-oeste, o norte do Brasil, ainda não estava totalmente ocupado pelos portugueses, né? Pode passar, por favor? E aí eu trouxe esse mapa atual para mostrar ali melhor, situar melhor que parte é essa que está retratada ali, né? A gente vê que pega ali praticamente todo o Nordeste e um pouquinho do Norte, né? E se vocês lembram bem, a exposição ela contemplava 4 cidades. Então estão ali destacadas essas 4 cidades, né? E pode passar para o próximo slide. Então, a primeira cidade que eu vou comentar um pouco com vocês é Belém. Alguém já esteve em Belém aqui? Então, quem esteve lá já visitou a feira Ver-o-Peso, né? O mercado Ver-o-Peso, né? Olha, sabia que ia ter muita gente aqui que ia conhecer. Provavelmente todas as cidades aqui já foram visitadas por alguém aqui. Quando a gente for passando, a gente vai conversando um pouquinho, beleza? Então, uma característica comum de todas essas cidades é que elas são cidades litorâneas. Por conta da história do Brasil mesmo, da colonização ter sido, né, feita por portugueses que vieram de navio, ou seja, eles chegaram aqui primeiro no litoral, né? E também porque, pelo caráter colonial que o Brasil teve inicialmente, se fundou os portos nessas cidades litorâneas, que, digamos, foi o que deu início a essas cidades. Todas as cidades que começaram no litoral começaram com a construção de um porto, que era de onde os produtos cultivados na colônia seriam exportados para a Europa, principalmente, e também seriam os portos por onde chegariam os produtos manufaturados e também a força de mão de obra escrava, geralmente trazida da África, né? Então, na cidade de Belém, tem uma característica que é um terreno muito alagadiço. Então, desde que os portugueses lá chegaram, tinha uma condição natural que era o alagado do Piri. Era feito um pântano, que era um grande terreno alagado, que dividia a cidade praticamente ao meio, em 2 partes. A parte litorânea era conhecida como a cidade e o interior era conhecido como Campina. Conforme os séculos foram passando, chegamos no século XIX e as discussões dos políticos que administravam Belém era de que era necessário secar aquele alagado do Piri para que a cidade pudesse crescer. Estava atrapalhando o crescimento da cidade. Então, a solução que eles encontraram foi justamente a de cavar fossas para onde essa água pudesse escorrer. E hoje, quem esteve lá em Belém sabe que não existe o alagado do Piri na cidade. Talvez pessoas que estejam lá nem mesmo souberam que existiu um grande alagado lá que dividia a cidade. E aí, por conta dessa condição litorânea, né, era uma cidade onde havia uma grande atividade comercial, e por conta disso, lá em 1627,
foi fundado uma instituição que era feita uma alfândega, onde eram pesados os produtos, né, que seriam exportados, que ficou conhecida como ver o peso, né? Era um lugar onde se via o peso daquela produção para avaliar o valor do que seria exportado. Então, ela foi fundada em 1627 e conforme ela foi crescendo, a atividade comercial foi aumentando, ela foi mudando de lugar várias vezes, sendo construído um prédio cada vez maior, com uma estrutura melhor para dar conta desse serviço, né? E aí, essa atual forma do ver o peso, ela é já do final do século XIX, que construiu esse prédio aqui, que é o centro da feira, mas ela não é toda a feira é maior que isso. Esse prédio azul aqui, ele é só a parte do mercado mesmo, mas a feira é a maior feira livre da América Latina, né? Então, quem foi a Belém sabe que é um lugar muito importante, talvez seja o lugar mais movimentado da cidade, e quem não foi ainda e for um dia, vai chegar lá e provavelmente vai visitar, porque é o principal ponto turístico da cidade. Eu ainda não fui lá, mas quando eu for, eu sei que eu vou acabar visitando. E ali em cima a gente tem uma fotografia que fazia parte da exposição lá, não sei se vocês lembram, ela estava num álbum que estava numa parte assim, num vidro, não estava na parede. Ela era maior, ela tinha umas 3 partes dessas, só que a parte do meio, que eu recortei justamente porque aparece aquela igreja ali, que aparentemente essa é a mesma igreja que está lá até hoje também, né? Alguém aqui já esteve em São Luís, no Maranhão? Ó. Então, a cidade de São Luís, ela também é uma cidade litorânea, né, onde a atividade comercial era muito importante, seu porto era muito importante, como todas as outras que a gente está vendo. E aí eu destaquei aqui a questão do algodão. Por quê? No final do século XVIII, a gente sabe que teve a Guerra de Independência dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos era uma colônia inglesa. Na Inglaterra se começava a desenvolver as primeiras indústrias têxteis, né, de produção de tecido, e para isso eles precisavam de muito algodão. E eles abasteciam essas fábricas de algodão justamente com algodão produzido na sua colônia, principal colônia, que era os Estados Unidos. Com a Guerra de Independência, obviamente os Estados Unidos para de fornecer algodão para a Inglaterra e eles passam a ter que comprar algodão de outros lugares. E um desses lugares era a colônia portuguesa, e onde se produzia muito algodão era justamente na região que é o Maranhão, né, na província do Maranhão. Então, os proprietários dessas plantações de algodão, eles enriquecem muito no final dos anos 1700. E eles começam a pagar para os seus filhos irem estudar na Europa, principalmente na França. E eles chegavam na Europa, era um lugar mais urbanizado, né? A gente pode pensar mais moderno, né? Se a gente parar nessa concepção de modernidade. E eles estudavam lá e voltavam para o Brasil querendo trazer aqueles ideais de lá para cá. Então, queriam transformar a cidade de São Luís numa cidade de estilo europeu. E aí, ao longo do século XIX, a gente tem uma série de leis que são tipo códigos de comportamento que são baixados pelos administradores da província, que definem algumas coisas. Por exemplo, a gente vê aqui nesse quadro, que estava lá na exposição também, que tem uma casinha de palha aqui no cantinho, e lá ao fundo está a cidade. E aí, uma dessas leis, ela definia que era proibido construir novas casas de palha na cidade. Que se as casas de palha que se estragassem, elas não poderiam ser reparadas também com mais palha, teriam que ser construídas de madeira ou de preferência de pedra, né? Que era uma coisa que era meio cara na época. Por que isso? Porque essas famílias ricas que mandavam seus filhos estudarem fora, moravam naquelas casas grandes lá atrás, muitas vezes de mais de um andar, e eles não gostavam do aspecto que a cidade tinha no seu entorno, onde tinha essas casas mais humildes, né? Outras leis desse período dizem respeito, por exemplo, à proibição da circulação de animais magros, doentes, feridos pelas ruas da cidade. E a gente sabe que os animais, nessas condições, provavelmente eram das pessoas mais pobres da cidade, né? Era também proibido de tocar música e dançar nas ruas, por exemplo. Então, era uma série de leis que, embora não fossem com todas as letras voltadas para a população mais pobre, na prática, eram eles que acabavam sendo acometidos por essas leis, prejudicados, né? E aí, como parte desse processo de modernização, eles também sentem a necessidade de que a cidade tenha um teatro. As cidades europeias tinham muitos teatros, onde apresentavam peças, orquestras, né? Então, em 1815, começa a construção do primeiro teatro,
que é inaugurado em 1817, que é o Teatro União. Ele recebeu esse nome porque na época o Brasil não era independente, era Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, então o nome União faz referência a esse aspecto, né? E depois ele muda de nome para Teatro São Luís, e hoje o nome do teatro é Teatro Arthur Azevedo, em homenagem a um dramaturgo famoso lá da cidade. Então eles recebiam muitos espetáculos estrangeiros, principalmente óperas italianas, né? Então era uma cidade bem moderna nesse sentido de estar aberta para os outros continentes, né? Principalmente para a Europa. Aí aqui embaixo a gente tem uma vista meio panorâmica, né, do alto da cidade de São Luís, para a gente ter uma noção de como a cidade realmente mudou muito ao longo desses 200 anos, né? Certo. Na verdade, acho que de todos nós aqui, quem menos conhece Recife sou eu, né? Eu moro aqui há 2 anos, então certamente vocês têm muito mais a falar sobre a cidade no presente do que eu posso falar para vocês. Mas eu estudei um pouco e eu sei um pouco sobre o passado da cidade, que também vocês devem estudar já há algum tempo aqui na escola, vocês devem conhecer também. Mas então, você sabe que o nome da cidade é Recife, por conta dos arrecifes, né, que são essas formações rochosas que tem no mar, né, que acabavam fazendo aqui da região um lugar ideal para o estabelecimento de um porto, porque acabavam protegendo as embarcações das ondas mais fortes, né? E Recife foi fundada inicialmente como sendo o porto da cidade de Olinda, né? Olinda era a capital da capitania, depois da província, né? E Recife era seu porto. Ela só veio ser capital bem mais tarde. E vocês sabem que um dos elementos mais importantes naturais da cidade são os seus rios, né? Principalmente o Capibaribe e o Beberibe. E é interessante a gente pensar no desenvolvimento da cidade através dos rios também. Porque se no início, quando o Brasil era uma colônia, e até mesmo durante o período imperial independente já, Pernambuco era uma província onde havia uma grande produção de cana-de-açúcar, né? E para essa cana-de-açúcar ser transportada, chegar até o litoral para ser exportada, ela vinha pelos rios. Então, os rios eles tinham essa função muito importante de transporte também. E se a gente parar para pensar hoje, os rios não são mais usados para transporte. Ao contrário, com o desenvolvimento dos carros, de outros meios de transporte, os rios eles acabam sendo um problema, por isso que se construíram tantas pontes justamente para a circulação de automóveis, né, de veículos automotores. E aí o Porto do Recife, ele era muito importante no que chamavam de no comércio ou navegação de cabotagem, que era o tipo de comércio feito em pequenos trechos, onde um navio saía, por exemplo, do Porto de Natal, no Rio Grande do Norte, parava na Paraíba, depois parava aqui, depois parava na Lagoa, Sergipe, Bahia, onde iam trocando os produtos, né, de uma cidade para outra, porque às vezes é isso, né? Numa província vizinha se produzia algo que não tinha aqui, e assim era feita então essa navegação de cabotagem até o sul lá do que hoje é o Brasil, né? E quem trabalhava nessa região portuária? Grosso modo, eram pessoas escravizadas ou que chamavam de pessoas livres de cor, assim que a gente encontra nos documentos da época, né? E aí a gente estuda muito 2 eventos aqui da história, que eu já percebi que o povo comemora muito, se empolga muito, fundamenta muito o bairrismo até, né, daqui. Eu sou do Rio Grande do Sul, que é um lugar bem bairrista também, e eu pensava que não haveria outro estado no Brasil tão bairrista quanto o Rio Grande do Sul, mas eu cheguei aqui e vi que aqui também há um bairrismo muito forte, o povo sente muito orgulho, e que são a Revolução de 1817 e também a Confederação do Equador, né? São considerados movimentos por liberdade, que Pernambuco foi um país, declarou a independência do Império Brasileiro, a gente conhece a história, né? Só que eu queria aproveitar esse contexto para falar de um outro evento, que eu percebi que muitas pessoas aqui não conhecem. Alguém aqui já ouviu falar da Pedrosada? Pedrosada. Não, né? Pois é. A Pedrosada foi um movimento que ele não foi muito grande, ele não conseguiu nenhuma grande conquista, só que eu acho interessante falar dele porque ele tem uma característica um pouco diferente da Revolução de 17 e da Confederação do Equador. Esses 2 eventos, eles foram pautados certamente por ideais de liberdade, né, ideias do liberalismo que estavam rolando lá pela Europa, pelos Estados Unidos, né, tinha tido a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa,
Então, certamente, os líderes desses dois eventos eram pessoas que tinham acesso a essas ideias e tal. A Pedrosada eu acho ela um pouco diferente. Para mim, ela é um movimento que tinha um caráter mais popular. Por quê? Qual era a inspiração desse movimento? Era a Ilha de São Domingos. Vocês já ouviram falar na história da Ilha de São Domingos? É uma colônia francesa que ficava na América Central, no Caribe? Já ouviu? Então, a Ilha de São Domingos era uma ilha pequena que fica no Caribe, que era uma colônia francesa, onde por séculos pessoas escravizadas se produziam lá nos campos, mais ou menos como era aqui no Brasil também. E aí no final do século XVIII, essas pessoas escravizadas que trabalhavam lá, elas perceberam que elas eram a grande maioria dos habitantes daquela ilha. E então eles se organizaram e expulsaram os colonizadores, os franceses principalmente. Acabaram matando os que não conseguiram fugir, e os demais fugiram e eles tomaram o controle da ilha. Então acho que é um caso único na história da humanidade, onde pessoas escravizadas lideram uma revolução que leva não só à liberdade, mas também à independência do país. E assim, essa ilha ficou independente e hoje é o que a gente conhece como Haiti, né? Aquele país que fica lá. Então, esse acontecimento lá repercutiu muito aqui no Brasil. As elites escravocratas aqui começaram a temer que aqui acontecesse algo parecido. Embora a proporção entre a população escravizada e livre não fosse tão discrepante quanto lá, gerava uma tensão por aqui. E um evento que foi inspirado por isso certamente foi a Pedrosada. Por que tem esse nome? O líder desse movimento, ele chamava Pedro da Silva Pedroso. Ele era um homem de cor, às vezes ele se apresentava como negro, às vezes se apresentava como mulato, mas que ele era militar, ele era alferes, e inspirado por esse movimento, ele começou a propagar uma ideia justamente de revolta popular, onde o elemento de identidade era justamente a cor das pessoas, né? Então eram esses escravizados e os livres de cor, que ele começou a regimentar. A gente tem registro de muitas pessoas falando sobre ele, inclusive o Frei Caneca, né, a célebre figura também desses dois eventos, 17 e 24. Não gostava muito dele, falava que ele e as pessoas que andavam com ele eram uma gentalha, que faziam arruaça, coisa assim. Tipicamente uma visão negativa de pessoas justamente de outro povo, né? Só que deu que a notícia ela foi correndo à rua, foi se espalhando, e no dia que eles marcaram de fazer um movimento, que se não me engano foi 23 de fevereiro de 1823, fez 200 anos agora esse ano, acabou sendo reprimido, as pessoas foram presas, né, alguns foram mortos, Pedroso foi preso, perdeu sua patente e acabou desistindo desses ideais, né? Mas é um evento que eu acho interessante de ser mais divulgado, porque eu ouvi falar nele muito por um acaso mesmo, quando eu estava estudando sobre esse período. E aí essa pintura que a gente tem aqui, eu acho que é a única de toda a exposição que não era do século XIX. Ela é de 1640, feita por um holandês, e que por isso a gente considerou ela como se fosse um proto-panorama, né? Então, ele fez uma vista panorâmica antes de que se inventasse a pintura panorâmica lá, aquele escocês de 1792. E aí ele mostra justamente a região litorânea aqui, né? Uma vista, parece que ele está em Olinda e está vendo o litoral de Recife, com os navios holandeses ali, né? A frota holandesa chegando. Lá ao fundo a gente tem o forte também. E aí tem uma série de técnicas que a gente vê que o forte está meio inclinado, assim, a gente vê meio ele de cima, que se a gente estivesse vendo ele de verdade, a gente veria praticamente só a muralha dele, não teria visto a forma do prédio como um todo, né? E embaixo aqui é uma vista também de Recife, vista de Olinda, que é mais ou menos um ângulo parecido para a gente ver também, de novo, a mudança, né? Ao longo desses quase 400 anos, como a cidade mudou bastante. Por último, a gente chega em Salvador, né? Alguém aqui já esteve em Salvador? Então, Salvador, a gente sabe, foi a primeira capital, né, da colônia, porque ela ocupava uma posição privilegiada, ela estava mais ou menos no meio, porque na época que os portugueses chegaram, eles demoraram a chegar lá até o que hoje é o sul do Brasil, então era uma posição privilegiada justamente para fazer esse meio de campo entre a colônia, Portugal, a África, né? Então, foi a primeira capital. Lá se desenvolveram muitos trapiches, que são esses prédios que tem aqui atrás. Esse redondo não, mas esse que tem logo atrás dele, que eram prédios tipo armazéns que ficavam perto do porto, que eram equipados justamente para embarcar e desembarcar mercadorias. E aí, porque, né,
tinha uma intensa atividade comercial também, de açúcar, depois de café, e aí se estabeleceu lá a alfândega. E em 1860 começou a se construir o prédio, ele foi inaugurado em 61, 62, que é esse prédio redondo. Quem já foi lá a Salvador provavelmente visitou. Isso aqui é o Mercado Modelo. Alguém que esteve no Mercado Modelo? Vocês lembram, né? Era uma parte bem turística da cidade também, porque ali atrás tem o elevador Lacerda, que foi o primeiro elevador urbano da Américas, né? E a gente sabe que divide a cidade entre cidade alta e cidade baixa, né? Cidade baixa é a parte mais litorânea, onde vivem os trabalhadores que trabalhavam no porto. Cidade alta, onde ficavam os administradores, os grandes homens de negócios, né? Então, Salvador era uma cidade muito importante para o comércio interno e comércio externo também, né? Porque muitos dos bens que eram consumidos na capital vinham do interior da província também, navegando pelos rios, Rio São Francisco, e chegavam lá para abastecer. Então, o Porto de Salvador ele tinha essa característica também de ser muito importante, não só para o comércio exterior do Brasil com outros lugares do mundo, mas também dentro da própria província. E aí, por conta dessa intensa atividade marítima ali, se desenvolveram algumas companhias privadas pequenas de navegação a vapor. E, se não me engano, em 1853, duas companhias pequenas se unem e viram a Companhia Baiana de Navegação a Vapor, né? Porque facilitava o comércio, porque eram embarcações mais ágeis, né, que não dependiam tanto das condições climáticas para navegar. E essa imagem aqui de cima é uma fotografia também de 1860, também fazia parte da exposição. Também era maior que isso, eu recortei só essa parte do meio porque pega esse prédio da alfândega, que hoje é o Mercado Modelo, né? Então, quem não foi a Salvador ainda, for lá um dia, provavelmente vai visitar o Mercado Modelo, o elevador Lacerda, vai tirar uma foto lá. E pode passar, por favor. Aqui estão algumas bibliografias, né? Alguns textos que eu li para basear tudo que eu falei aqui. Então, se alguém duvida de alguma informação, eu posso estar compartilhando depois para vocês conferirem mesmo. A responsabilidade não é minha, é de quem escreveu esse texto. Pode passar. Muito obrigado.